Nesse vídeo a gente vai estudar o algoritmo de ordenação Insertion Sort. Como é que o Insertion Sort trabalha? Ele trabalha inserindo sempre o elemento já na sua posição correta. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos criar o nosso vetor, né, que aqui em Python é uma lista. Vamos criar utilizando o gerador range, né, para que a gente crie de forma mais automática. O gerador ele já vai criar o vetor ordenado, não é o nosso interesse, né? Observe que o vetor está ordenado, a gente quer o vetor desordenado. Então, para isso, a gente importa a biblioteca random. Dentro dessa biblioteca tem a função shuffle, né, para embaralhar. Então, após utilizar a função shuffle, nosso vetor não está mais ordenado, né? Então, toda vez que a gente executa o nosso programa, ele tem um embaralhamento diferente. Até esse momento, não implementamos nada do algoritmo Insertion Sort propriamente dito. Vamos fazer essa implementação agora. Então, definimos a nossa função Insertion Sort. Vamos receber o vetor por parâmetro. E agora vamos implementar o nosso algoritmo. O Insertion Sort, ele começa a percorrer a partir do segundo elemento. Por que ele faz isso? Porque ele fica comparando com os elementos anteriores para poder inserir esse elemento i, tá? O elemento i, na posição correta. Então imagine que se a gente tem um vetor de tamanho 10, virtualmente esse vetor, quando a gente acaba de iniciar o algoritmo Insertion Sort, ele não está com tamanho 10. Isso é virtual, certo? Qual o tamanho inicial do nosso subvetor? Vai ser tamanho 2. Vai ser o elemento 0 e o elemento 1. Por quê? Porque eu vou pegar esse elemento 1 e vou querer comparar com o 0. Se esse elemento 1 for menor do que o 0, eu vou querer trocar esses elementos. Ou seja, na prática eu estou inserindo esse elemento do índice 1 já na posição correta, imaginando que o vetor só tem duas posições. Depois a gente incrementa o i, ou seja, aumenta o tamanho desse vetor virtual, né, para pegar o elemento 2 e inserir na posição correta. Ou seja, pega o elemento 2 e compara com o que está na posição 1. Né? Se for menor, ainda compara com o que está na posição 0 e assim sucessivamente. Então, a ideia do Insertion Sort é a gente vai aumentando virtualmente o tamanho do nosso vetor, sempre pegando o elemento e inserindo na sua posição correta. Por isso que a gente começa com o i valendo 1, já na segunda posição do nosso vetor. Qual é a condição da nossa estrutura de repetição? I tem que ser menor do que o tamanho do nosso vetor. Com isso, a gente sabe que o i vai percorrer até o final do nosso vetor, certo? Ele não começa da primeira posição, porque ele começa da casa 1, mas ele vai até o final. Com Insertion Sort, a gente precisa, já dentro dessa estrutura de repetição, guardar o elemento que está na posição atual. Então, vamos guardar? Eu vou pegar o elemento que está na posição i e jogar numa variável temporária. Por quê? Porque provavelmente, né, as chances são muito grandes de eu sobrescrever o que está dentro dessa posição. Então, para eu não perder o elemento que está dentro da posição i, eu vou deixar guardadinho aqui numa variável temporária, para depois poder recuperar esse elemento, tá? Uma outra informação importante, que a gente vai entender um pouco melhor depois, é se eu realizei alguma troca. Se eu realizar alguma troca, essa variável trocou vai passar a ser verdadeira. Mas inicialmente ela é falsa, porque eu não realizei nenhuma troca. E por fim, né, dentro desse while aqui, uma outra variável muito importante é o j. Quem é o j? É o elemento anterior ao i, ou seja, é com quem eu vou querer comparar o i. O i é o elemento atual, então eu faço a seguinte pergunta. O elemento atual, ele é menor do que o seu antecessor? Se for, eu vou querer, né, fazer alguma troca, certo? Bom, então o j ele sempre está inicialmente em uma posição atrás do i. Como é que a gente faz agora a segunda estrutura de repetição? Lembrando que esses três algoritmos, né, o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort, eles são compostos por duas estruturas de repetição. Então, um while dentro de outro while, certo? São algoritmos de complexidade exponencial, né, n elevado a 2, sendo n a quantidade de elementos que a gente pretende ordenar.
Então são algoritmos lentos, né, os três, só que o Insertion Sort a gente vai perceber que ele é um pouquinho mais rápido do que o Selection Sort, que por sua vez é um pouquinho mais rápido do que o Bubble Sort. Bom, então, sabendo que esses três algoritmos têm duas estruturas de repetição, vamos criar a nossa segunda estrutura de repetição. A condição é a seguinte: J tem que ser maior ou igual a zero e o elemento J tem que ser maior do que temp. Quem é temp mesmo? Temp é o valor, né, da minha variável atual. Né? O i está onde? Está lá na posição 3. Então, temp vai ser o elemento que está lá na posição 3. Ok? Então, eu vou querer comparar os elementos anteriores com o meu elemento atual, que é o meu elemento temp. Por que J tem que ser maior ou igual a zero? Porque J está uma posição atrás do meu i e eu vou querer ficar comparando, né, os elementos anteriores ao i. Então vai chegar uma hora, né, eu vou ficar decrementando esse J, vai chegar uma hora que esse J vai ficar negativo. Ele pode ficar negativo. E a gente não tem elemento antes da posição 0. Então, para evitar algum erro, a gente coloca aqui que o J tem que ser maior ou igual a 0, certo? Bom, então se o J é maior ou igual a 0, né, ou seja, é um elemento válido, e se esse elemento J, que é o elemento anterior, ele for maior do que o meu elemento atual, significa o quê? Que o meu elemento atual está na posição correta, né? Eu vou querer empurrar esse J para frente, né? Eu vou querer empurrar o J para frente, simples assim. Como é que eu empurro o J para frente? Eu vou dizer que o J, ele vai uma casa para frente. Então, ó, veja, o elemento J, ele vai para J mais 1. Na prática, o que eu estou fazendo é empurrar J uma casa para frente. Nesse caso aqui, você já está observando que eu realizei uma troca. Então, se eu realizei uma troca, o que é que eu faço? Trocou passa a ser verdadeiro. Ó, eu troquei, né, um elemento e agora eu vou informar para a minha variável, né, para ela ser verdadeira, porque eu já realizei uma troca. Por fim, eu vou ter que decrementar J. Então, imagine que o i está na posição 3, né, e o j está na posição 2. O elemento da posição 3 é menor do que o da posição 2. Então, eu vou empurrar o 2 para frente. O 2 agora vai para a posição 3. Vou decrementar o j de novo. Por quê? Porque agora eu vou querer comparar com o elemento que está na posição 1. E assim sucessivamente. Então, eu vou querer comparar o meu elemento temp com os antecessores. Aqui tem um erro, né? J menos igual a j não. É j menos igual a 1. Né? Eu vou elemento por elemento percorrendo, né, os antecessores, tá? Então, por isso que essa condição aqui tem que ser j maior ou igual a 0, né? Porque quando fica negativo o j, eu tenho que parar, porque não tem um elemento no meu vetor em índice negativo, certo? Bom, você pode estar observando que eu estou empurrando o j para frente, ótimo, né? Ótimo, porque eu estou colocando o j na posição correta, mas eu ainda não coloquei o temp dentro do vetor, né? Aquele número que estava na posição i, eu tive que guardar numa variável temporária, ele ainda não voltou para o vetor. Então, como é que eu faço para colocar esse elemento de novo no vetor? Eu tenho que fazer a seguinte pergunta: olha, aconteceu alguma troca? Então, se trocou, eu vou querer colocar o temp na sua posição correta. E qual é essa posição correta do temp? É j mais 1, né? Que vai ser a posição correta desse temp. Você pode se confundir achando que esse j mais 1 é exatamente esse j mais 1 aqui. Não é. Lembre-se sempre que dentro do while a gente está decrementando, está puxando o j para trás, né? O índice j está caminhando para trás, certo? Então, esse j mais 1 é uma posição diferente desse j mais 1, certo? Bom, manipulei o contador J, falta manipular o contador I, senão esse while externo aqui, ele vai ser infinito, né? E não é esse o nosso objetivo. Então, vamos incrementar em uma casa a cada iteração. Com isso, a gente terminou o nosso algoritmo, certo? Vou executar o programa antes de invocar essa função. Observe que continua funcionando, tá? Vamos agora
chamar a nossa função insertionSort. Para isso, eu preciso passar o nosso vetor. Né? Passamos. E observe que o algoritmo funcionou, né, de forma satisfatória, certo? Então, antes estava desordenado. Deixa eu voltar a comentar a invocação. Ficou desordenado. Descomento, voltou a ficar ordenado. A gente pode aumentar o tamanho do nosso vetor. Então, continuou ordenado, perfeito, né, funcionando de forma satisfatória. Vamos agora testar o desempenho. Vamos calcular o tempo que essa função demora para ser executada. Para isso, a gente, né, captura o tempo exatamente antes de executar a função insertionSort e o tempo depois. Né? Vou fazer essa diferença, depois menos antes, que aí eu sei quantos milissegundos, né, decorreu, né, na execução, foi decorrido. E vou mostrar na tela do computador. O tempo total foi milissegundos, certo? Por que milissegundos? Porque é mais preciso, né? Quando o vetor é muito pequeno, a gente não chega a demorar nem um segundo para ordenar um vetor, certo? Então, por isso que a gente converte para milissegundos. O retorno que essa função time nos dá tem uma precisão suficiente para que a gente consiga converter para milissegundos, certo? Vamos executar. Então, observe que para ordenar um vetor de 100 elementos, a gente demorou apenas 0,2 milissegundos. Foi algo muito rápido, certo? Vou comentar aqui a parte de exibir o vetor para a gente aumentar o tamanho, certo? Então veja, com 1000 elementos ainda está razoavelmente rápido, né? 43 milissegundos é um tempo bem interessante. Vamos aumentar de 1000 para 10.000. Veja a diferença. Olha a demora. Novamente, por que essa demora? Porque é um algoritmo, né, com complexidade exponencial. Então a gente vai aumentando n e esse tempo vai aumentando exponencialmente, certo? Então passou de 43 milissegundos com 1000 elementos para quase 4 segundos com 10.000 elementos. Mas veja que por mais que seja ruim esse tempo, né, 10.000 elementos é muito pouco, ele consegue ser muito mais rápido do que o Bubble Sort com 10.000 elementos, certo? Estou rodando aqui o Bubble Sort. Vamos ver quanto tempo ele demora com 10.000 elementos. Tem 10.000 aqui. Demorou 10 segundos, enquanto o insertionSort não chega nem a 4. Fica beirando os 4 segundos. 3,6 segundos. Né? Então, o insertionSort é bem mais rápido que o Bubble, que também é mais rápido do que o insertionSort. Vamos aumentar aqui de 5 elementos para 10.000 no SelectionSort, para a gente poder comparar de forma justa. Demorou 6 segundos e meio, né? Então veja que desses três algoritmos, o insertionSort ele é o mais rápido. Mas ele ainda não é um bom algoritmo. Se a gente aumentar para 100.000 elementos, ele já vai demorar, né, um tempo bem maior. 1 milhão então nem se fala, certo? E você pode imaginar que 1 milhão de elementos é muito, mas a gente vai aprender outros algoritmos que conseguem ordenar 1 milhão de elementos de forma muito rápida, né, que é o ideal, certo? Bom, vamos diminuir aqui o tamanho do nosso vetor, né? Vamos diminuir aqui para 5, certo? Veja que está ordenado aqui, tamanho 5. Para quê? Para que a gente possa depurar, né? Verificar o passo a passo de como esse algoritmo é executado. Vou colocar um breakpoint aqui, né, na invocação do insertionSort e vou executar. Então, a depuração parou aqui na linha 23, né, que é o momento que eu invoco o insertionSort. O nosso vetor está desordenado, observe aqui, ó, está desordenado. E vamos executar a função. Vamos entrar nela. Entrei, né, eu recebo por parâmetro apenas o próprio vetor. E ó, veja que eu começo do segundo elemento, né, então o i está na segunda posição.
O i está na segunda posição, né? A segunda posição é menor, né? O 1 é menor do que o tamanho do vetor, né? O tamanho do vetor é 5, então entra. Já pego esse elemento que está na posição 1, que é quem? É o elemento 0. Veja que o elemento 0 está na posição 1. Já guardo ele numa variável temporária, certo? Ele está aqui. Vou inicializar uma variável booleana, né? A trocou. Inicialmente é falso, porque não realizei nenhuma troca ainda. E vou querer comparar esse elemento 0 com o seu antecessor. Quem é o antecessor? É o elemento 1, certo? Então, vou querer comparar. J é maior ou igual a 0? J é exatamente 0, certo? Então, essa parte da condição está verdadeira. Com esse operador AND, né, as duas condições têm que ser verdadeiras, certo? Então, essa daqui é verdadeira, ou seja, o elemento J ele é maior do que o elemento temp? Sim, né? O elemento antecessor ele é maior do que o elemento atual, né? O elemento temp. Então, eu vou querer empurrar esse elemento J para frente. Observe que 1 vai vir para essa casa da frente, tá? Ó, 1 veio para a casa da frente. Isso significa que a gente perdeu o elemento 0? Não, a gente guardou o elemento 0 na posição temporária, tá? Em uma variável temporária. Como a gente realizou uma troca, ou seja, empurrei o 1 para frente, vou colocar que a gente fez uma troca, né? Isso é verdadeiro. E vou decrementar o J. Por quê? Porque eu vou querer agora comparar com um elemento mais para trás, né? Um antecessor. Só que observe que a gente já está, né, no índice 0, não tem ninguém atrás do índice 0, então essa condição aqui vai passar a ser falsa, certo? Ou seja, J não é maior ou igual a 0, então a gente cai fora. Caímos fora e o if pergunta, houve alguma troca, né? Se trocou, coloque temp em J mais 1. Qual é o valor de J? J é menos 1, lembre-se sempre que a gente tem esse decremento aqui. Então, se o J é menos 1 mais 1, o tempo vai para onde? Para a posição 0. Ou seja, o 0 vai vir para cá, tá? Observe que o 0 veio para cá. Com isso, a gente pegou aquele segundo elemento e inserimos na posição correta. Imagine que nesse momento o nosso vetor virtual é de tamanho 2, certo? Agora a gente vai aumentar esse subvetor. Vai aumentar para onde? Vai aumentar até esse índice daqui, até o índice 2. A gente vai querer colocar o 3 na sua posição correta, imaginando esse vetor apenas, sem considerar esses outros elementos ainda, tá? Então vamos lá, aumentamos o i. O i agora está valendo 2, ou seja, qual é o tamanho do nosso vetor? Vai de 0 até o índice 2, tá? Nosso vetor virtual, tá? 2 é menor do que 5, então a gente entra nesse while, a gente pega esse elemento, né, que está no índice 2, que é o elemento 3, guarda na variável temporária, reinicializa, trocou para falso, né? O trocou nesse momento está verdadeiro, a gente tem que reinicializar para falso, né? Agora está falso. A gente está onde? Nesse momento, o i está aqui, ó, na posição 2. Vou querer comparar com os elementos antecessores, certo? Então, o j vai para onde? Para essa casinha aqui, ó, para a casinha 1. Essa casa é maior ou igual a 0, o índice é maior ou igual a 0, certo? O elemento que está em j, que é 1, é maior do que o elemento 3? Não, não é maior. Então significa que o 3 já está na sua posição correta. Como é que a gente sabe que o 3 já está na posição correta? Porque se o antecessor não é maior do que ele, né, o 0 não vai ser. Porque, ó, veja, o vetor a gente já vai construindo ele de forma ordenada, certo? Então não precisa a gente comparar o 3 com o 0 se o 3 já é maior do que o 1. Tudo bem? Então a gente já sai do while, não realizou nenhuma troca e incrementa o i. A partir desse momento, o nosso vetor agora passou para 4 casas. Tá? Então eu vou querer pegar esse elemento 2 e comparar com os seus antecessores para colocar esse elemento 2 na sua posição correta. Vamos fazer isso. O i nesse momento está valendo 3, 3 continua sendo menor do que 5, então a gente entra, né, no while, certo? Vamos pegar esse elemento 2, ó, observe, né, que é o elemento 2, tá vendo? Vamos guardar na nossa variável temporária, a gente reinicializa, trocou para falso e vai querer comparar com o antecessor, que é j. Então, ó, quero comparar 2 com 3. J vai ser maior ou igual a 0, então essa parte é verdadeira. Vamos saber se a segunda parte é verdadeira.
O elemento j é maior do que o elemento tempo? Sim, é maior. Então o que é que eu vou querer fazer? Vou querer empurrar j para frente. Vou querer empurrar o 3 uma casa para frente, tá? Então observe que o 3 está aqui, vai vir para cá também. Empurramos o 3 para frente. Ó. Observe que ele está aqui agora. Perfeito. Se a gente realizou uma troca, precisamos modificar nossa variável para verdadeiro. E vamos agora comparar, né, com um elemento que está um pouco mais para trás, que vai ser o 1. Né? Então, esse elementozinho daqui. Qual o valor de j? J agora é 1, ou seja, eu quero comparar com o elemento que está no índice 1, certo? Então, vamos lá. O índice 1 é maior do que 0, então essa parte continua verdadeira. Né? O elemento 1, ele é maior do que o elemento 2? Não. Então, a gente para por aqui, porque se ele não é maior, o outro antecessor também não vai ser. Então, qual é a posição correta do 2? É esse carinha daqui. Tá? Então, vai ser onde está o j mais 1. Então, o 2 vai vir para j mais 1. Saímos do while, né? A gente sabe que trocou, então vamos entrar e vamos colocar aqui ó, o 2 em j mais 1, como eu acabei de informar. Agora, né, o 2 veio para cá, então nosso vetor ele já está ordenado, mas o algoritmo ele ainda não tem certeza disso, né? Ele ainda não tem esse conhecimento, certo? Então, o nosso vetor está com esse tamanho, agora a gente vai aumentar o i pela última vez para comparar agora, né, com todos os elementos do nosso vetor. Tá? Então, quem é que vai ser o i? Vai ser o elemento 4. O i está na posição 4. 4 continua sendo menor do que 5, né? Entramos, guardamos 4 na variável temporária, reinicializamos, trocou para falso e vamos querer comparar com o antecessor. Quem é o antecessor? É o elemento 3, certo? 3 é maior ou igual a 0, ou seja, o índice 3, não confunda, não é o elemento 3. É o índice 3 é maior do que 0, sim. Então, essa primeira parte ela é verdadeira. E o elemento que está no índice 3, ele é maior do que o que está na variável temporária? Não. O elemento 3, ele não é maior do que o elemento 4. Então, a gente para por aqui, né? Não realizamos nenhuma troca, incrementamos o i novamente, o i vai para fora do for agora, desculpe, para fora do vetor, certo? Então, a gente vai sair do while. Qual é o valor do i? O i é 5. 5 não é menor do que 5, então significa que a gente não tem mais elementos para ordenar. E o que foi que eu disse no início do vídeo? Eu disse que quando a gente termina de percorrer o nosso vetor, significa que ele está ordenado. Né? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Né? Terminamos de percorrer o vetor, ele já está ordenado. Certo? Saímos do while, terminamos o insertion sort. Tá? Então veja que ele ordenou tranquilamente. Certo? Bom, o insertion sort é isso, é um algoritmo muito simples, né? Complexidade n elevado ao quadrado. Então, é um algoritmo relativamente lento, né? Para grandes bases. Tá? Para pequenas bases de dados, é um algoritmo legal, interessante, certo? Ficamos por aqui.